queridos, nós temos, todos vocês que nos visitam nesta manhã pela primeira vez, ou que já faz tempo que nos visita e esse é o retorno, nós estamos expondo a carta de Paulo aos Romanos. Nós já damos um bom trecho nesta carta, viu? Hoje nós vamos expor o capítulo 12 de Romanos. Então abra sua Bíblia lá em Romanos 12. Nós já começamos a exposição do capítulo 12 de Romanos. Hoje nós vamos para os versos de número 3 a 8. Então, por favor, acompanhe na sua Bíblia. Depois da leitura do texto, eu gostaria de convidá-los a que permaneçam com a Bíblia aberta nesse texto, para que nós meditemos e estudemos esse texto e dele extraiamos as lições que Deus quer para a nossa vida. Romanos 12, 3 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. Que contribui com liberalidade. Que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Eu não consigo olhar para esse texto de outra forma. Não consigo. Eu era um adolescente. Estava começando os meus primeiros passos na fé cristã. Apesar de ter sido criado na igreja, isso não significa que filho de peixinho seja. Nós acreditamos na eleição. E o fio condutor da eleição é a família. Mas isso não significa que todos numa família sejam eleitos. O pior não é você acreditar nisso, é saber disso e ter dúvida se você é um eleito. Meu caso. Eu sabia disso. Eu era um adolescente, não tinha certeza da minha salvação. Eu estou lá, vivendo a minha vida nem tanto consciente. Isso aí foi um pouco antes dos meus 14 anos, quando eu me converti. Mas eu me lembro daquele sermão. Eu estou sentado no culto, Brandonésio ao pregador, e ele vai expor exatamente esse texto. Exatamente esse texto. E ele falou para a gente imaginar algumas coisas. Eu tenho uma imaginação muito visual. Quando alguém pede para eu imaginar, eu realmente visualizo a coisa. Tenho uma capacidade de visualizar dentro da minha cabeça muito louca, muito grande. Tecnicamente, é uma técnica muito apurada, chamada de viajar na maionese. E eu tenho essa capacidade de visualizar as coisas pelo poder da imaginação. O reverendo Onésio, já falecido, ele não era das pessoas mais longilíneas que eu conhecia. Ele tinha aquele formato pastor, mais arredondado. E aí ele pediu para a gente imaginar um corpo feito de um membro só. E aí ele começou a dizer várias coisas, e numa delas ele falou assim, imagine se eu fosse um grande olhão, um olho. E eu vi, até hoje, quando eu penso nesse sermão, eu olho para o púlpito e vejo um olho grandão atrás do púlpito, com uns bracinhos vermelhos, pregando. Me chamou aquilo a atenção, que ele falou para imaginar, eu imaginei, e eu falei assim, pera lá. Por que o pastor me faria imaginar uma coisa dessa? Onde que o pastor quer chegar com isso? E eu prestei atenção. Sabe quando você lembra a primeira vez que você prestou atenção no sermão? Foi mais ou menos isso.
Eu já devia ter prestado atenção antes, é o tipo de confissão que você não faz quando você ainda mora com os pais. E aí, eu estou lá imaginando isso, e ele pregou justamente sobre a importância e deu inúmeros exemplos. Aquilo me inspirou. E até hoje, quando eu passo por textos como esse, ou de Coríntios, que a gente passou, eu lembro das mesmas ilustrações. Nós vivemos num mundo muito esquisito hoje em dia. A gente faz... Deixa eu explicar por que eu acho isso esquisito. A gente faz teste vocacional lá fora da igreja, com gente que não faz ideia do que sejam dons espirituais. Nem mesmo dons e talentos naturais. E a gente entra na igreja com um portfólio. Uma das perguntas que eu faço aos membros da igreja é: com que dons você entende que pode abençoar a igreja agora que você está entrando? Porque a pessoa entra toda animada e até disposta a servir. Mas quando eu pergunto qual é o seu inventário de dons, normalmente as pessoas entram em crise existencial. Elas não sabem quem são. Elas não sabem o que tem, qual é o pacote de dons que Deus lhes deu. E elas pretendem servir a Deus com aquele portfólio que vem de fora. Então, me permita dizer que nós hoje não vamos falar do que eu chamaria de talento natural. Aquele com o qual todo mundo nasceu. Todo mundo nasce com um talento. Eu não sirvo para nada. Não serve. Deus não cria nada inútil. Tudo que Deus cria, Ele cria com um propósito definido. Você não é inútil por ter nascido. Mas quando você nasce de novo, depois você se converte, quando o Espírito Santo te dá nova vida, é um novo nascimento. E o que vem com o nascimento? Dons. Se você naturalmente nasceu e naturalmente tem talentos e dons, quando você nasce espiritualmente, você tem dons espirituais. Sabe o que é um dom espiritual? É um dom concedido pelo Espírito Santo. Só isso. Não é um dom para ser usado espiritualmente. Parece que as pessoas pensam hoje em dia que dom, talento espiritual é alguma coisa que você vai usar no campo da imaterialidade. Isso que você vai ver aqui é bem imaterial. E eu espero que você perceba que é um misto das duas coisas, porque não existe um reino dividido entre espiritual e material. É tudo a mesma coisa. Mas essa introdução também quer amarrar outro fitilho. É que você não tem os dons porque Deus te deu, você pode fazer qualquer uso deles. Você tem esses dons dados para um propósito muito específico. Quando eu era também nessa idade mais adolescente, e eu tinha algumas habilidades de desenho, habilidades que foram passadas geneticamente adiante, e que foram aprimoradas pelo poder de Deus, as minhas estão enferrujando. Eu achava que eu fosse trabalhar com alguma coisa na área de desenho, gostava muito de histórias em quadrinho. E naquela época, estava se saindo do eixo das duas grandes editoras de quadrinhos, que hoje já é conhecida do público em geral, que é a Marvel e a DC. E eu me lembro do lançamento da Imagem, da Image. E ela tinha um desenho muito bonito e as histórias eram péssimas. O primeiro herói que eles lançaram, que não era um herói, chamava de Soldado do Inferno. Era a história de um policial corrupto que morreu e foi para o inferno legitimamente. Chegando lá, o homem era tão mau que recebeu poderes dados por Satanás para ser o capitão das suas hostes. Só que ele se revoltou contra Satanás, saiu do inferno, veio para a terra e usou os poderes de Satanás para promover a justiça. Não faz o menor sentido? Exato. É que na cabeça do pessoal lá fora, tudo que você recebe, você dá uso. Você faz o que você quer com os dons que Deus te deu. Você faz o que você quer com a sua vida. E mesmo que tenha sido Satanás que tenha te dado seus poderes, você tem a liberdade, ou o livre-arbítrio,
de usar isso conforme você queira. Até para fazer o mal, que segundo Satanás é o bem, vira justiça. O problema é que Deus te concedeu dons para que você sirva no corpo de Cristo. Mas isso precisa ser feito com humildade. Por isso hoje eu quero falar sobre a humildade para servir no corpo de Cristo. Nós não podemos servir com orgulho, mas a humildade, ela tem um senão. E, aliás, todos eles têm um senão. E eu vou falar de 3 deles. Como eu fiz uma comparação com o que acontece lá fora, e a gente geralmente não sabe quem é e quer se descobrir, eu vou te dar 3 dicas bem práticas. Vou pedir para você fazer substituições. Paulo está na segunda parte da carta dele. Sim, meus queridos que estão aqui pela primeira vez, vocês perderam toda a base. Tá? Foram 11 capítulos em que Paulo sustentou teoricamente, teologicamente, profundamente, tudo o que ele vai dizer a partir do capítulo 12. Mas você não perde, não. Você hoje sai ganhando pelo menos a parte prática. Ou seja, Paulo está dizendo, com base em tudo que ele sustentou até aqui, se você quiser saber, é só ler os 11 primeiros capítulos em casa e completar com o que você está ouvindo hoje. Paulo está agora dizendo quais são as implicações. O que você tem que fazer, viver, pensar diferente com base na salvação que há em Cristo Jesus, que te justifica, que te santifica, que te purifica. Hoje é dia de falar da humildade necessária para servir no corpo de Cristo. Então você vai precisar fazer algumas substituições para isso. Primeira delas, troque autoestima por autossobriedade. Eu estou falando muito sério. Dentro da igreja, nós não deveríamos estar falando sobre como Jesus te dá uma nova autoestima, porque dentro do reino de Deus nós não falamos de autoestima. Nós falamos sobre estima do alto. Ou seja, Deus já te amou. Deus já te estimou. Do alto Deus olhou para você, desvalido, pecador, inválido. Você não foi um grande asset, você não é um grande produto. Adquirir mais um aí que serve, hein? Acabei de salvar um aqui que vai abençoar o reino de Deus, tem que ver. Não, isso não acontece, não. Você não valia nada. Quem te deu valor foi Deus. Seu valor está nele. Óbvio. Na igreja nós não falamos sobre autoestima, porque o seu problema não é baixa autoestima. É o excesso. Não eu, pastor. Por quê? Você quer o quê? Confete? Peraí que eu trouxe. Não, o seu problema não é autoestima. Nem para cima, nem para baixo. Se você não sabe a regra, eu te ensino. Anota aí. Alta, elevada, poderosa, autoestima, tem nome na Bíblia. Chama orgulho. Anota aí. Quem tem autoestima elevada é orgulhoso. Eu não tenho, mas eu sou um pobre pecador, miserável, cego e nu. Isso, anota aí. Quem tem autoestima baixa, o pecado é a autocomiseração. Mas então tem que ter autoestima assim, não é ajustadinha? Tem. E qual é a autoestima ajustada? Não ter. Mas ter autossobriedade. Só coloquei o auto aqui que achei que ficou interessante. Mas você vai trocar autoestima por sobriedade. Onde está isso? Verso 3. Pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. A graça que foi dada ao apóstolo Paulo para ele ensinar-nos até a pensar sobre nós mesmos, não foi a sua experiência de vida. Paulo não está falando isso com base na experiência que ele tem, na vida que ele tem. E muita gente que bate no peito e diz assim, eu já sou vivido, eu já tenho experiência.
porque eu já tenho cabelo branco. Não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando da graça que lhe foi dada. Ele está se referindo ao seu apostolado. Ele está se referindo à autoridade que ele tem para ensinar até como você deve pensar sobre você. Essa é a graça. Ele não é apóstolo porque ele decidiu ser igual os de hoje em dia. Anota mais essa aí, como disse o colega pastor Reverendo Augusto. Apóstolo bom é apóstolo morto. Não existe apóstolo vivo. Apóstolo bom é apóstolo morto. Porque quem decide que é apóstolo? Não, o apóstolo tem que ser chamado por Jesus. E Paulo foi chamado por Jesus, foi na estrada de Damasco. Jesus lhe aparece pessoalmente. Esta é a graça que lhe foi dada. A de ser um salvo pela graça, mas comissionado ao apostolado. Paulo pode falar do que está falando. E se você falar, esse Paulo é um prepotente. Não, esse é o ponto. Ele fala da graça. Ele fala, irmãos, seria o equivalente a dizer assim, com toda humildade. E que toda vez que a gente vai falar com toda humildade, já sou orgulhoso. Esquisito, né? Mas o que Paulo está dizendo é, eu posso falar o que eu vou falar para vocês, porque eu recebi essa autoridade pela graça. Eu não tenho nada em mim que me faça melhor do que vocês, mas é minha função como apóstolo dizer o que eu vou dizer para vocês. E ele diz assim, preciso explicar isso aqui? Cada um dentre vós não pode pensar de si mesmo além do que convém. Se achar o máximo, se achar bonitão. Ontem encontrei um amigo querido e ele disse assim, você sabe que os nossos olhos enganam a gente. Eu, como é que é? Toda vez que a gente se olha no espelho, não sei se você sabe, a gente se acha mais bonito do que realmente é. Aí eu falei, não sei, eu nunca duvidei do que vi no espelho. Você já? Tem sempre um que fala assim, eu sou tão feio. Mentira, você quer que alguém diga que você é bonito. Ah, eu me olhei no espelho, eu sou feio mesmo. Por quê? Você quer alguém que concorde? Fala sério, não tem ninguém com baixa estima de assim, eu sou tão feio, não é verdade. Não, quando você fala que você é feio, você quer que alguém diga que você é bonito. Quando você diz assim, eu tô tão gordinho, você quer que alguém fale assim, não, você deve perder o peso. Você não quer que ninguém diga a verdade, você não quer dizer assim, será que caiu bem? Não, caiu não. Troca. Divida. Não, a gente quer que mintam pra gente. Eu não sei se eu tô bonita, você tá linda. Ai, que bom. Eu perdi 300 gramas, você notou? Eu pensei que fosse mais. Você quer que as pessoas mintam para você? Paulo está dizendo, não faz isso com a sua vida, não, isso não agrada a Deus. Não pense de você além do que convém. Você já reparou como a gente se acha inteligente, maravilhoso, forte? Tem gente que se acha um gênio. Você pode até ser inteligente, mas o que Paulo está dizendo é, troca a autoestima por sobriedade. Olha lá, pense com moderação. Ele não está dizendo para você pensar aos poucos. Nem para dizer pensa pouquinho. A palavra moderação aí não é para você fazer um cálculo. É para você ter uma opinião correta de si mesmo. A palavra moderação significa isso. Ele simplesmente está dizendo que não devemos nos estimar de modo elevado, mas que ao invés disso nós devemos pensar de modo sóbrio e cuidadoso. Ele não está recomendando aqui necessariamente modéstia. Não é isso. Ele está dizendo que você deve ser cuidadoso a respeito de você, sóbrio. Veja bem, Paulo está dizendo que se você for bom em alguma coisa, você não devia ter vergonha de saber que você é bom nessa coisa. Ele só não está dizendo que você fazer propaganda disso. Mas, por outro lado, quando você sabe que você é bom em algo, você automaticamente sabe que você não é bom em todo o resto. Você já tem gente que é bom em tudo, já reparou? Tem gente que é bom em tudo. E tem gente que realmente tem uma capacidade além da média.
E geralmente esses não são tão orgulhosos. Geralmente o mais orgulhoso, o mais prepotente é aquele que sabe menos, não aquele que sabe mais. Teve uma pessoa aí no mundo que pensou tanto, sabia tanto, conhecia tanto, que ele tinha uma consciência tão clara da sua capacidade que ele disse: só sei que nada sei. Não é necessariamente uma humildade, nem o que Paulo está dizendo aqui, mas já é um bom começo. Porque hoje em dia, os mais jovens só sabem que sabem mais do que os mais velhos. Só sabem que sabem mais do que os mais vividos. Eles têm até experiência daquilo que nunca experimentaram. Porque fizeram algum tipo de metaverso no qual eles experimentaram holograficamente uma experiência que eles não tiveram. Não. Paulo está recomendando a que a gente pare de achar que a gente é mais do que realmente é. Lembro de uma situação que me contaram um outro pastor amigo, o reverendo Daniel Charles Gomes, que já pregou aqui na nossa congregação. E ele contava uma história que estava todo mundo congratulando demais uma pessoa lá. Na época ele era policial. E aí começaram aquela coisa, todo mundo jogando confete. E chegou a vez dele, que era o capelão, ele estendeu o braço e falou assim: parabéns, mas você não é tudo isso. E é horrível porque você não quer que ninguém diga onde exatamente você está. Você quer que achem que você é mais. E você não seja uma fraude ao mesmo tempo. Cuidado, você não é tudo isso. Mas você pode ser muita coisa. E a única forma de você saber é o que Paulo está recomendando aqui, meus filhos. Em Cristo, nós sabemos quem nós somos. Pense com moderação e a medida está ali, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O que determina quem você é a quantidade de potência, vamos dizer assim, de fé, de dons que Deus te deu. Você não precisa ter todos os dons. E não existe dom mais maravilhoso do que o outro, como o seu corpo. Porque é o que ele vai usar aqui. Que parte do seu corpo você considera inútil que você gostaria de dispensar? Você não acha que você tem dedo demais, não? Você nunca achou isso? É muito dedo. Você nem usa tudo isso. Você já reparou que para digitar tu só usa 3? Parece uma galinha? Só tem 3 dedos, ela vive muito bem. Você não gostaria de doar alguns dedos? Pulmão, para que ter 2? Não é muito. É um pecado? E o que é? Não, e rim, para quê? Você nem sei para que serve. Podia doar, né? Tem tanta gente precisando. O que você gostaria de doar que você tem demais no seu corpo? Gordura? Esse sim, né? Isso eu estou vendo muita gente dizendo: onde que doa? Né? Mas esse ninguém quer, então vai ficar só para você. Tem gente que adoraria doar metabolismo acelerado, magreza. Tem gente que diz assim: se houver doação de gordura, manda para mim. Não tem? Pois é, tem. É raro, mas tem. Meus irmãos, assim como nenhum de nós é inútil, nada no seu corpo está lá à toa. Deus quer que você tenha todos os dedos que você tem. Mas como é que você sabe se eles são necessários? Não é olhando para a sua atuação na igreja, nem no reino de Deus, olhando para Deus, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus, olha, reparem nesse detalhe. Deus repartiu a cada um. O problema de hoje em dia é que ao invés das pessoas estarem sóbrias a respeito de suas próprias habilidades, estão embriagadas de autoestima. É essa a contradição, o paralelo que Paulo está traçando aqui. Se o oposto é a sobriedade, então só nos resta concluir que o problema é que a autoestima embriaga.
Autoestima tira a gente do nosso eixo, do senso. Paulo está dizendo para você pensar sobre você mesmo com sobriedade. Conheça os seus limites e reconheça os seus limites. Ou seja, você é bom até o limite, mas você não vai além dele. A gente pode ter um processo de superação, mas você não é tudo isso. Pensa com moderação, pensa com sobriedade. Ou seja, não é porque você é uma pessoa limitada que você precisa ser limitado para o resto da vida. Mas se você não reconhecer os seus limites, como você vai saber quando superá-los? Deus quer que você pense com moderação, com sobriedade, para trocar autoestima por autoconhecimento sóbrio. Autoestima não glorifica Deus. Nem para cima, nem para baixo. Não glorifica Deus. Deus não quer que você se aproprie da salvação para se achar o máximo. Não tem mesmo Cristo que isso. Você acha que você foi eleito, você é presbiteriano, você recebeu a confissão de fé, você recebeu toda essa doutrina porque você é melhor que os outros? Pensa com moderação. Mesmo nós precisamos pensar com moderação a respeito das nossas próprias doutrinas. Segunda coisa que eu vejo que você tem que trocar aqui. Segunda coisa que eu vejo, se você quer servir humildemente no corpo de Cristo, troque projeção pessoal por membresia uns dos outros. Troque projeção pessoal por membro uns dos outros. E aqui você tem que reparar na metáfora do corpo, versos 4 e 5. Olha lá o texto de Romanos. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Olha, todas as partes do corpo são importantes. Você precisa do seu corpo do jeito que está. E você sabe muito bem o que acontece quando uma parte do seu corpo resolve não funcionar. E às vezes você nem liga para ela. Ela está lá quieta. Essa parte pode ser uma glândula. Quem liga para glândulas? Aí ela resolve parar de funcionar. E aí a sua saúde enlouquece. Eu já tive uma parte do meu corpo, como significa, que parou de funcionar. Ela enlouqueceu. Houve uma revolta interna no meu corpo. Um grupo de células disse: não queremos mais ser hemácias. Nós vamos tudo virar leucócito. Meu sangue ficou branquinho. Ele ficou rosado. E aí os leucócitos começaram a falar assim: nós somos maioria. Fizeram propaganda, ganharam adeptos, cresceram. Era uma multidão. E eles eram tanto que quando você tem muito deles, você fica com leucemia. Eu não sei onde que produz o trem. Sei que a fabriquinha lá resolveu que não ia mais fabricar de uma e ia fabricar só da outra. E eu quase morri. Eu sei que não precisava dizer isso, porque eu estou aqui. Mas é bom dizer que eu não morri. Para ninguém duvidar. Olha para a metáfora do corpo humano. Paulo é pródigo no uso dessa metáfora. Não sei se você já tinha reparado que Paulo gosta muito de usar a metáfora do corpo. Não só aqui em Romanos. Ele usa em vários outros lugares, em várias outras cartas. E provavelmente, quando eu falei da metáfora do corpo, não só porque a gente leu, mas porque toda vez que a gente fala sobre Paulo e a metáfora do corpo, a gente vai para o texto mais famoso, que é o de 1 Coríntios. A ilustração dos versos 4 e 5, que você está vendo aí na sua Bíblia, é de que um só corpo possui muitos membros. Nem todos os membros têm a mesma função. Porque um membro não funciona sozinho, ele compõe um só corpo. Devagarzinho. Um só corpo tem muitos membros. A razão pela qual a gente não tem perfil é porque corpo precisa ter todos os membros. Igreja tem todos os membros, senão não é o corpo de Cristo. Senão a gente tem que mudar. A gente não é o corpo de Cristo, a gente é o pé de Cristo.
A gente é a mão de Cristo, a gente é o olho de Cristo, a gente é a orelha de Cristo, mas a gente não é o corpo de Cristo. O corpo precisa ter muitos membros, mas não pode também ter em excesso. Quem tem 11 dedos é esquisito. Mas quem tem 9 é perigoso. Então, quantos dedos a gente tem que ter? 10. Na mão, que em inglês nem chama de dedo que tem no pé. Mas se você quiser chamar, mais 10 no pé. Porque se você tirar também, você não consegue ficar de pé direito. Você vai precisar de ajuda. Não é, fisioterapeuta? Dá para ficar... Qual dos dedos que a gente pode tirar que vai fazer falta? Nenhum. Né, doutora? Tem um negócio lá que a gente tem dentro da barriga que não serve para nada, um tal de apêndice. Ele só serve para uma coisa, para supurar. Para dar apendicite. Mas ninguém sai tirando. Teve sua função. Não é, doutora? Então, irmãos, por que você acha que todo mundo tem que ter o mesmo dom? Por que você está querendo ter o dom do outro? Eu queria tanto ser igual fulano, Beltrano. Hoje em dia, todo mundo quer ter o mesmo dom. De verdade. Essa é a razão pela qual tem muita gente hoje querendo ser, não estou dizendo dos chamados, mas querendo se meter na área da teologia sem ter o chamado para isso. Todo mundo pode gostar de teologia. Está liberado. Mas nem todo mundo pode ser pastor. Tem que ter chamado. Mas isso serve para todas as outras áreas. Como cantar. Tem muita gente que quer cantar. A boa maioria não quer aprender. E outros Deus nem chamou para isso. Dá para ver quando eles abrem a boca. É verdade. Não obstante, estão lá. E por aí vai. E eu ilustro com esses dois, mas tem tantas outras. A gente vai falar dos dons já. Qual é a conclusão a que Paulo chega? Os membros não têm a mesma função. Cada membro tem a sua. Os membros não funcionam sozinhos. Você não tem. Membro de corpo só está vivo quando está no corpo. Quando tira do corpo, você tem pouco tempo para colocá-lo em outro corpo. Essa é a razão pela qual a membresia de igreja é um negócio tão importante. Quando você está indo de uma igreja para outra, precisa ter destino. Porque quando a gente faz transplante de órgão, não dá para ficar 2 semanas com esse órgão fora do corpo. Ou dá? Não dá, né, doutor? Não dá. Tem que ser rapidinho. Preferencialmente quentinho. Sai daqui e vai para lá. Se você está saindo de uma igreja e indo para outra, você precisa de fazer um transplante. É um membro do corpo indo para outro corpo. É importante isso. Hoje em dia as igrejas não falam nem mais de membresia. É um monte de pedaço de corpo junto. O nome disso não é igreja. Não é corpo. É um Frankenstein na melhor das hipóteses, que eu posso dar um nome bem mais feio para isso. Não é? Pois então, quem é você? Você é um membro do corpo de Cristo. E sabe qual é a implicação que Paulo diz aí? Porque para tudo ele tem um contraponto. No caso do pensar, era com moderação. No caso de ser membro, a implicação está no final do verso 5. Somos membros uns dos outros. Qual é a implicação prática que o Senhor nos traz hoje, pastor? Recentemente, um bioquímico e biólogo molecular espanhol publicou que as células que provocam câncer assim o fazem porque se tornaram egoístas. Olha que curioso. Tá aí, todo mundo está falando disso. Aí eu fui dar uma pesquisada e descobri que tem um monte de publicação de artigos científicos defendendo o que eles chamam de teoria oncológica, que células se tornam egoístas e quando uma célula se torna egoísta, quando a célula esquece, olha que curioso essa teoria, quando a célula esquece que ela está num corpo, que ela esquece que ela está em ligação com outras células, que ela é membro de um corpo, e ela começa a pensar só em si, o nome para isso é câncer.
E eles acreditam, olha, fabuloso, saiu recentemente. Eles acreditam que a teoria oncológica pode ser transposta para uma sociedade. Que quando um membro da sociedade, como uma célula, esquece que ele faz parte de um todo maior, ele se torna, de verdade, um câncer. Faz umas 2 semanas que o povo descobriu que Paulo estava certo. Olha que vantagem que é ser crente. Ontem eu falei, ser crente é uma vantagem. O pessoal não entendeu. Paulo já sabia disso no primeiro século. A razão pela qual você pode ser um câncer na Igreja de Cristo é porque você pode e tem todo o potencial de ser uma célula egoísta. Paulo está dizendo isso. Quando você pensa além do que convém, se incha. E quando temos alguma coisa inchada, geralmente ela dói. E se as células continuarem crescendo, a autoestima vai inflando, você se torna uma massa inútil que está atrapalhando o funcionamento do corpo. Levanta a mão aí quem gostaria de ser um câncer. Porque ter, ninguém quer. Mas vocês estão ouvindo de alguém que teve, que sabe o que é isso. Sabe o que acontece quando as nossas células cancerígenas aumentam em quantidade? Elas matam o corpo. Essa é a estratégia de Satanás para tentar matar o corpo de Cristo. Fazer com que a gente se ache mais do que a gente é. E se a gente incha, e se a gente reproduz o errado, o erro, e assim mate o corpo. Tadinho. Eles não sabem que Deus tem uma vacina que funciona. Tem vacina por aí que não funciona, mas a de Deus funciona. Deus faz realmente com que a saúde do corpo exista. E a primeira vacina, o anticorpo que faz com que isso pare, é você ter consciência de que você é membro da pessoa que você está olhando aí, ou que vocês estão olhando aí. Ou quando tiver todo mundo, aí vocês lembram disso e olham para lá. Quando você olha para a igreja, você não está olhando para a gente, você está olhando para membros do corpo. Quando você não funciona como membro do corpo, você danifica aquele irmão, aquela irmã. Como eles não funcionam bem, eles te danificam. A descoberta recente da ciência, que não tem nenhum peso aqui, porque a gente sempre acreditou nisso, é a ciência que valida a Bíblia. Mas olha só, Paulo já sabia disso. Somos membros uns dos outros. É por isso que Paulo, em outro lugar, diz: não mintais uns para os outros. Porque mentir um para o outro é câncer. Câncer é quando a sua célula diz assim: estou bem, estou fazendo minha função, segue sua aí. Enquanto você está mentindo, produzindo células cancerígenas. Precisamos tomar cuidado com isso. Somos muitos, porque Deus quer multiplicidade. Então, por favor, faça a troca. Troque projeção pessoal por membresia uns dos outros. Por último, troque desempenho eficiente por desempenho apropriado. Nosso tempo se tornou febril em ser eficiente. Eficiência a toda prova. Para que sono? Vamos acordar cedo, ficar em jejum, tomar café com óleo de coco, produzir por uma vida até as 9 horas da manhã, depois fazer todos os esportes que der, de esqui na neve a mergulho, tudo isso em São Paulo. Eu me lembro quando a gente estava na África, que a pessoa foi tentar mentir para mim e disse assim: o avião não vai poder sair da África até São Paulo porque no meio do caminho encontrou uma tempestade e parece que São Paulo está com neve. Eu falei: você está de brincadeira. Passo 3 anos na África e neve em São Paulo. Vivi a vida toda em São Paulo. Não, eu falei isso, professor. Estou falando sério. Eu falei: você está de brincadeira. Eu falei em inglês, né? Está de brincation with me. Falei para ele.
Você está dizendo que eu vivi mais de 30 anos em São Paulo, nunca caiu um floquinho, e agora que eu preciso voltar para lá com a minha família, estou com a mala e a cuia aqui, você está me dizendo que nevou em São Paulo, é isso? Falou, é o que está no relatório. Eu falei, o relatório está errado, é mentira. Depois a gente descobriu que foi uma turbina que bateu num pássaro que estragou. Mas eu já sabia que era mentira. A menos que tenha nevado em São Paulo. Eu aposto que isso seria um conhecimento bem notório. Pois é. Troque eficiência por propriedade. Troque desempenho eficiente por desempenho apropriado. Hoje tudo se tornou desempenho. Tudo se tornou desempenho. Você tem que desempenhar. E a Bíblia não está tão preocupada com isso desde que você esteja apropriado. E aí você tem uma listinha bem curiosa. Mas qual é o resumo dos versos 6 a 8? É uma lista que parece não se conectar, não é? Vamos ler? Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, olha só, Paulo começou esse texto dizendo, segundo a graça que me foi dada. Aí você fala, vai, Paulo, você é bom mesmo. Paulo termina dizendo, da graça que vos foi dada. Vocês também são bons, por causa da graça. Ou seja, vão ter que fazer cada um o seu ministério. E aí ele diz assim, conforme a graça que nos foi dada a todos, se profecia segundo a profecia, ele fala profecia, eu vou ter que explicar cada um, então presta atenção, profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, presidência e misericórdia. Você fala, como é que esses dons todos se organizam? Calma que não é categoria. Eu diria que o resumo dessa lista é o seguinte, a pessoa certa, no lugar certo, fazendo certo o que devia fazer. Vamos de novo? A pessoa certa, no lugar certo, fazendo certo o que devia fazer. É esse o resumo. Eu volto nele no final, porque a lista não é exaustiva, ela é ilustrativa, mas ela dá uma boa noção para nós. Quer ver? Lembra que eu falei no verso 3 que Deus repartiu? Olha como é que Deus repartiu a cada um. Primeiro, olha o texto, profecia. O trabalho do profeta não é prever o futuro, o trabalho do profeta é falar a palavra de Deus. No Antigo Testamento tinham contornos específicos, no Novo Testamento esse ofício se revestiu de outras características e hoje nós acreditamos que o dom da profecia seja o desempenho na pregação. Algumas pessoas acham que o profeta tinha que falar o futuro, ou adivinhar as coisas. Não, o profeta tinha que falar assim diz o Senhor. Quem sabe o futuro é Deus. Mas nem sempre o profeta falava do futuro. Muitas vezes o profeta falava do passado. O profeta é aquele que fala em nome de Deus. Hoje, essa pessoa é o pregador. Ele fala com autoridade. Assim diz o Senhor. Mas ele não faz isso com a autoridade que tem. Ele faz isso com a autoridade do texto bíblico. Se ele está expondo a palavra de Deus, então ele tem autoridade. Diferente dos equivocados apóstolos modernos que colocam autoridade nas pessoas deles mesmos. Não. A profecia não é adivinhar o que Deus vai fazer na sua vida. Profecia é abrir a Bíblia e dizer, assim diz o Senhor. Por isso que eu peço para que vocês mantenham a Bíblia aberta. Para que Deus fale ao seu coração. E que se Deus falou ao meu coração, que eu desperte de vocês para que vocês vejam no texto o que eu estou vendo. Para que vocês percebam se o texto não está dizendo o que eu estou falando. Porque o mesmo Espírito que me guiou, guiará vocês à verdade do texto. Isso é ser um profeta. E não é dizer que Deus está me falando aqui como se eu tivesse um ponto de televisão. E ele mandou dizer o seguinte, eis que te digo. Não.
O profeta não diz eis que te digo, o profeta diz assim, diz o Senhor. E olha só, se profecia segundo a proporção da fé. É porque eu não tenho muita fé, né, pastor? Quem não tem muita fé. E hoje as pessoas estão confundindo fé com ki, fé com cosmos, fé com poder, fé com áurea. Né? A pessoa concentra muito o seu poder e aí ela fica com muita fé, tipo a barrinha do joguinho, que vai colecionando poder e aí você lança tudo. Tem gente que acha que fé é isso. E se eu dissesse para você que o grego ajuda a gente a entender esse texto? E que o que Paulo está dizendo aí é, segundo a proporção da fé, tem várias palavras, tem várias interpretações erradas, mas se você ouvir a palavra em grego, porque aqui tem um monte de palavra em grego que dá origem a palavras em português. Olha só, eu vou ler o texto e vou falar a palavra em grego, você vai entender em português. E não é dom de línguas tipo pentecostal. Olha só. Se profecia segundo a analogia da fé. Analogia da fé é a palavra que Paulo está usando aí. E também pode ser a palavra para proporção. Então parece que Paulo, no lugar de colocar a quantidade da fé de alguém, no peso da profecia, ele está, na verdade, estabelecendo um modelo de interpretação, que é a analogia da fé, que é usado, inclusive, com esse termo até hoje, quando você aprende a pregar a Bíblia. Nada que vocês já não tenham visto eu usar em Romanos ou em Daniel. Mas, em termos simples, analogia da fé significa que nenhuma passagem das Escrituras pode ser interpretada de tal forma que seu significado seja conflitante com o ensino claramente exposto em outras passagens da Bíblia. Ou seja, a minha interpretação da escatologia de Daniel tem que bater com a de Mateus, e tem que bater com a de Apocalipse, e tem que bater com a de Marcos, e tem que bater com a de Êxodo, e tem que bater com o Deuteronômio, e tem que bater com Jeremias. Essa é a analogia da fé. Paulo está dizendo, percebe como é pregação? Profecia? Ou seja, como é que a gente faz para exercer o dom da profecia? Prega com a analogia da fé, prega direitinho. Ministério é o próximo. Se ministério, dediquemos... Aqui que o Paulo começa a brincar um pouco com as palavras em grego, fica mais difícil. Porque a partir daqui, você só tem duas palavras. Paulo pega o substantivo e transforma num verbo. Substantivo, verbo. Talvez ele tenha substantivado o verbo, mas ele coloca primeiro o substantivo, depois o verbo. E em grego faz sentido, e em português a gente tem que colocar mais palavras. Eu vou tentar traduzir. A palavra ministério aí é a palavra diaconia. Pena que o diácono não veio. Hoje era o dia de falar do diácono de novo. A palavra diaconia literalmente significa serviço. É como se Paulo estivesse dizendo, aquele que serve, serve. Ou aquele que serve, que sirva. Aquele que tem que servir, que faça bem o serviço. A recomendação é que o serviço seja feito com dedicação. Servir no reino de Deus nunca pode ser feito com má vontade, murmurando ou indisposto. Quem serve, sirva com dedicação. Se está pesado demais para servir, não serve, mas não sirva, mas não reclame que você depois não serve para nada. Literalmente. Eu não sirvo para nada. Pode ser verdade, porque para servir, precisa servir com dedicação. Porque aí a intensidade com que o verbo está sendo colocado. O próximo dom é o que ensina. A palavra que Paulo vai usar aqui é a palavra que dá origem na nossa língua, a palavra didática. Pena que os professores caíram todos doentes. Pena que o pessoal da pedagogia não veio hoje. Tem professor aqui que veio substituir e representar o pessoal. Sabe o que ele está dizendo? De novo, só tem duas palavras aí. O didáscalos e a didascalia. Ou seja, aquele que ensina
ensine. Mas ensine com força. Ou seja, esmere-se ao fazê-lo. Na verdade, aqui não há senão essas duas palavras. Não é? A palavra aponta para a essência do ensino, percebida por aquele que ensina. Se eu fosse traduzir na linguagem revista e corrompida, seria aquele que ensina, o faça com didática. É isso que Paulo está dizendo. Tem que ser claro. Porque você já viu como é bom ter professor confuso. Não é? Professor que não sabe onde vai dar, professor que se perde na aula. Não é uma delícia? Hein, professor? Vi aí agora que você também é professor. É formado. Né? Olha só. Mas só quando estiver ensinando. Se não quiser ser professor, não precisa. Próximo dom. Exortação. Alguém tem o dom da exortação aqui? Vocês estão olhando com uma cara para mim. Eu não tenho não, gente. A palavra exortação aqui é a palavra paracaléu, de Paráclitos. Não vem me dizer que você não sabe essa palavra, porque tem um monte de borracharia aí com esse nome. É a palavra para o Espírito Santo. É a palavra para consolo. De novo, duas palavras. Ele está dizendo assim, se você tem o dom do paracaléu, que você paracaleses. Isso aqui em português não faz sentido, percebe? Então ele está dizendo literalmente assim, o exortação, faça com dedicação, não faz muito sentido. É como se ele estivesse dizendo assim, se você tem o dom da exortação, exorta. Se você tem o dom do consolo, console. A ideia é, ponha o seu dom para funcionar. A razão pela qual você é inútil é porque você não é útil. A razão pela qual você não serve para nada é que você não serve. Se você quer ser um membro saudável do corpo de Cristo, só seja. É isso que Paulo está dizendo, é bem simples. Você sabe ensinar? Então ensina, bem didaticamente. Você sabe consolar? Então console, bem consoladoramente. Se você sabe servir, então sirva bem serviçalmente. Você vai, eu não quero ser nada disso. Então você está fora do corpo. Não se esqueça que dentro do corpo, se você está morto, você mata, mas fora do corpo só você morre. Quer viver? Então, pulse. Viva. Tem um outro dom aqui, gente. Todo mundo pula desse. É o dom da contribuição. A gente geralmente não tem muito desses dons na igreja, né? Quem tem o dom da contribuição aí? Eu tenho. Eu sou pobre, então você não tem. Eu tenho o dom da contribuição, mas estou no vermelho. Não, você não tem o dom da contribuição. É de verdade. Para contribuir, precisa ter. E a palavra aqui é dinheiro. Tem gente que tem dom para contribuir? Tem. Como vocês sabem, eu não estou dizendo que eu vou precisar, não é isso, mas é para ilustrar. O que aconteceu publicamente no grupo da igreja. Eu estou de mudança para uma nova residência e eu pedi ajuda. E alguém disse assim, só posso ajudar com dinheiro. Contrata que eu pago. Sabe o que é isso? Dom de contribuir. Agora a gente precisa orar para que Deus dê bastante dinheiro para quem tem dom de contribuição. Nossa, mas isso é tão feio de falar, você falou isso mesmo? Falei. Porque os pobres nós sempre teremos com isso. Nem todo mundo Deus fez rico. E não é para todo mundo que Deus vai dar a riqueza. Mas se Deus te deu a riqueza, você já sabe qual é o seu chamado. Contribuir. A razão pela qual Deus te deu dinheiro foi abençoar a vida das pessoas com esse dinheiro. Não foi para que você esbanje luxo. Não é para que você grave no Instagram que você está dentro de uma Lamborghini dizendo arrasta para cima. Não. A razão pela qual Deus te deu dinheiro foi para que aquele que não teve dinheiro seja abençoado por amor ao próximo e solidariedade da sua parte. Tanto é que aqui o verbo muda.
Aqui ele diz, aquele que tem a habilidade de contribuir, aquele que tem bastante dinheiro, faça com liberalidade. E a palavra liberalidade no grego significa sinceridade de coração que se manifesta pela generosidade. Se você está constrangido a contribuir porque descobriram que tu é rico, melhor tu gastar menos na Lamborghini. Agora, se você quer fazê-lo, faça de coração. Faça por amor. Deus não aceita contribuição feita por constrangimento. Tanto é que na igreja presbiteriana você não pode constranger ninguém a nada. A nada. Constrangimento na igreja presbiteriana é crime. Você pode ser processado eclesiasticamente por isso. Tanto é que quando você está numa reunião de presbitério e você alega constrangimento, todo mundo para. Na igreja presbiteriana, nada acontece com constrangimento. Ou em tese não deveria. Então, contribuição é sem vontade. E a Bíblia diz que tem que ser com sinceridade. Faltam 2 dons. O de presidência, que também pode ser lido como dom de liderança, que o verbo aí é o verbo diligência, ou seja, a palavra significa interessar-se com muita seriedade. O problema é que essa é uma palavra difícil de traduzir, porque ela também significa pressa ou ansiedade. Aquele que presida, presida com ansiedade. Mas ansiedade não é pecado? Calma. Vamos lá. Foi a minha luta. Literalmente, não vou esconder para vocês a verdade. Aquele que presida com diligência é educado. Paulo está dizendo que é para presidir com afobação. A palavra é afobação. Presida afobado. Presida ansioso. Quer dizer, quem tem chefe ansioso sabe que isso é horroroso. Paulo não está recomendando pecado, não. Você sabe qual é o problema da ansiedade? É que você fica pensando no futuro sem fazer nada. A razão pela qual você peca é porque você tenta antever problemas e resolvê-los pelo seu poderzinho de nada. Aí você trava. Para encurtar uma história que poderia ser longa, presidir ou liderar com ansiedade não é a pessoa ir logo embora ou presidir com pressa. É se preparar de antemão. É pensar antes. Ele, o presidente, gastou tempo antevendo as situações pelas quais seus liderados iriam passar e pensou nas possíveis soluções. Ele vem preparado para improvisar, porque se preparou para o inesperado. Um bom líder faz isso. Vê como é mais fácil? E por último, misericórdia. O dom da misericórdia. Esse eu não nasci com ele, não. Hein, pastor? Eu tenho o dom da justiça. Né? Se Deus quiser que eu julgar alguém, passar a espada em alguém, só dá na minha mão que eu tenho esse dom. Né? Não, a justiça Deus segurou para si. A nós, ele exige misericórdia. Curiosamente, ontem também foi o dia de ouvirmos sobre misericórdia aqui em nossa igreja. O dom da misericórdia é um dos mais maravilhosos. Aqueles a quem o Espírito Santo concedeu esse dom têm a capacidade toda especial de perceber a dor do outro, de notar a necessidade pelas quais as pessoas passam. Quem tem o dom de misericórdia tem os seus olhos e sentidos mais aguçados e sensíveis aos percalços do outro. E, infelizmente, essa pessoa vê mais coisa ruim do que boa. Pode ser um peso ter o dom de misericórdia e não ter nada para fazer. E ela está sempre metida em algum problema. Ela vê a necessidade, e ela vê a necessidade, e ela vê a necessidade, e ela geralmente está envolvida com o suprimento dessas necessidades. Pode ser um fardo, se ela não ouvir as instruções do apóstolo Paulo. O exercício da misericórdia deve ser feito com alegria. Como é difícil ajudar os outros com alegria?
A gente faz por obrigação, às vezes a gente te ajuda, mas faz o toma aí. Vai. Tá aí. De qualquer jeito. A palavra alegria aqui não é a palavra alegria de Filipenses. É a palavra mais difícil, um trechinho ruim de trabalhar esse. Muitas palavras, muitos conceitos. Mas olha só que legal. A palavra em grego aqui significa presença de espírito. Olha só, que se você preferir, alegria não é dar com um sorriso. Tá? Distribui quentinha com um sorriso. Não. Paulo está dizendo assim, quem tem o dom de misericórdia deve ter prontidão para fazer qualquer coisa. Se você preferir, eu poderia traduzir como quem exerce misericórdia, faça com disposição. Disposição. É isso. Reparem que essa simples consideração, ou essas simples considerações, nos ensinam que há limite para a atuação de dom de alguém. Ninguém é bom em tudo. Você deve buscar ser bom naquilo que Deus te chamou para ser e saber que Deus já providenciou alguém para ser bom naquilo que você não será. Vamos voltar ao começo disso tudo. Qual é o resumo da ópera? A pessoa certa, não preciso nem ler, eu já nem sei mais onde vou botar no final. A pessoa certa, no lugar certo, fazendo certo o que ela devia fazer. Isso. É assim que você substitui a eficiência toda a prova por desempenho apropriado. Você vai até onde dá para ir, até onde seus dons te levam. E você sabe que a partir dali, outros dons de outras pessoas virão completar a obra. É por isso que Paulo diz em outro lugar que um plantou, outro regou, para outro colher. Sabe o que isso significa? Trabalho de quem semeia é semear, de quem rega é regar, de quem colhe é colher. Quem é você no reino de Deus? Olha para os seus dons, faça, não esqueça que você está ligado, tudo que você faz ecoa no corpo, você é membro do outro, e quando for fazer, faça com humildade. Não faça que você é o membro mais importante da igreja. Eu encerro com o Reverendo Onésio de novo, com quem eu comecei. Reverendo Onésio sempre terminava esse sermão contando a história de um membro que disse para ele que ele iria embora e a igreja iria perceber a sua ausência, porque ele era uma peça fundamental na igreja. Ele ameaçou Deus, a igreja e o pastor da saída dele. Vou tirar meu time de campo, vocês não vão ter mais o grande campeonato, vocês vão sentir minha falta, vocês vão me ver sofrer. O que ele não sabia, o Reverendo Onésio sempre completava, é que quando a gente se livra de células cancerígenas, o corpo se sente aliviado. Contei do Onésio, deixa eu encerrar com uma história minha. Quando eu estava no início do meu ministério, eu sofria muito para visitar pessoas, porque eu não gostava de visitar pessoas doentes. Eu tive leucemia e quando eu me formei fazia uns poucos anos, 6, 7 anos só, eu havia superado o problema pela graça de Deus. Até que um dia eu fui desafiado, foi um dos meus maiores desafios. Me ligaram lá em casa e disse, minha tia, eu morava em Barretos, perto da cidade, na cidade que tem o Hospital do Câncer. Se alguém está tentando se livrar do câncer, não quer ouvir essa palavra, eu fui para a cidade do Hospital do Câncer. Eu morava a 2 quadras do Hospital do Câncer. Não literalmente, mas bem próximo. Aí me ligam lá, pastor, estou com uma tia assim assada, ela teve câncer na perna, aí tratou, não resolveu, veio aqui, amputou a perna. Olha, eu vou morar. Não, quero que o senhor venha visitar, está aqui na minha casa.
Eu pensei, o que eu vou fazer? O que eu vou falar? Vou chegar lá, a pessoa está sem a perna. E eu estava visitando ela 2 ou 3 dias depois que ela saiu do hospital, ou seja, não faz uma semana que a mulher perdeu a perna. E eu fui lá. Me lembro de ter dito para minha esposa, ore por mim. Meus pais estavam nos visitando naquela época. Eu saí temeroso, eu não sabia o que fazer, eu não queria ir. Ah, Deus, tive que ir, né? Não obedeci nada do que eu falei a ele. Né? Não fui feliz, não fui alegre, não fui disposto, nada. Tudo errado. Cheguei lá com medo, segurando a Bíblia na frente até para ver se não... Fui quietinho. Aí a mulher lá na cama, eu falei, isso sem graça. Eu já tinha aprendido que não é para você ficar evitando. Aí eu falei assim, como é que a senhora está? Como é que a senhora está encarando? Morrendo de medo, cheio... Desculpa a expressão, né? Que você vai falar que você foi cheio de dedo para alguém que apontou a perna, fica esquisito. Aí eu fui, eu sei. Mas eu fui cheio de dedo e eu não sabia o que dizer e tal. E aí eu falei, e a perna, minha senhora? E ela sorriu e falou assim, graças a Deus amputaram. Aí eu sentei e falei, a senhora vai ter que me explicar. Como assim? Falou, pastor, essa perna só servia para dois. Essa perna só me trazia dor de cabeça. Essa perna era horrível. No dia que eles amputaram, foi uma... Porque agora ela não me faz mais doente. Falei, mas a senhora está sem uma perna. Ela falou, mas olha só o que um pastor de 21 anos tem que ouvir. Pastor, mas é melhor entrar sem uma perna no céu. Eu estou feliz. A gente esquece. Quando a gente é uma célula cancerígena, a gente reivindica a honra para si. A gente é egoísta. A gente quer que todo mundo perceba que célula importante a gente é. Quando a gente é membro do corpo, a gente protege o corpo. É a saúde do corpo, é a glória de Cristo que importa. Que Deus nos abençoe, para que a gente possa servir com humildade no corpo de Cristo. Nenhum de nós é mais importante do que o Cristo que dá nome ao corpo. Que a glória dele resplandece no nosso serviço. Amém.